Salve, salve, galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar falando mais uma vez sobre Kimetsu no Yaiba. Nós já vimos então no vídeo passado de Kimetsu o desfecho em si, de certa forma, na luta contra o Kokushibou, mas chegou a hora de ver os efeitos colaterais dessa luta. Quem infelizmente terá de morrer, fora também um pouquinho mais do passado do próprio Kokushibou. Mas antes de realmente começar o vídeo, eu peço então para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero muito que gostem. E então, bora para o vídeo. Bom, nós basicamente descobrimos que na época em que Kokushibou e Yoriti nasceram, eles nasceram como irmãos gêmeos. Os gêmeos na época eram considerados como uma sorte e por conta de causarem sérios conflitos ali na sucessão da família. E fora isso, Yoriti estranhamente nasceu com uma marca horrível que viria de alguma forma se tornar ali a marca de caçador de Oni que ele acabou nascendo e tendo ela desde o começo da sua vida. Então, por conta disso, o pai dos dois acabou ordenando que o Yoriti fosse morto, mas quando a sua mãe ouviu aquilo, ela soltou uma fúria imensa para não deixar que o filho fosse morto. Então, em vez de matarem, foi decidido de que aos 10 anos de idade ele se tornaria ali um padre. E mesmo eles sendo irmãos gêmeos, os quartos, os kimonos, a educação e até mesmo a comida deles eram completamente diferentes. E por conta disso, o Yoriti nunca saiu de lado da sua mãe. E toda vez que ele o via, ele sempre via de que ele estava abraçando o lado esquerdo dela. E isso por um bom motivo que a gente vai descobrir ali um pouquinho mais à frente. O Kokushibou, que foi criado como se fosse o sucessor da família, sempre achou o Yoriti alguém infantil e digno de pena. E até no fim das contas, ele ia até o quarto do seu pequeno irmão mais novo quando seu pai não estava prestando atenção. E já que ele, no fim das contas, não notaria, não se importava muito com o Yoriti, ele fez uma flauta e deu de presente para ele. E desde quando ele era pequeno, Kokushibou nunca viu seu irmão sorrir uma vez sequer. E ele não falou até completar 7 anos, então as próprias pessoas achavam que ele era surdo. Mas ele mesmo percebeu de que ele era extremamente diferente, mais ou menos naquela época, quando ele estava ali praticando alguns golpes de esgrima no jardim e o Yoriti estava parado atrás de um pinheiro, apenas observando tudo com extremo foco e determinação, quando ele até vem e faz a pergunta ao Kokushibou se o sonho dele era de se tornar o samurai mais forte da nação. E no fim das contas foi a primeira vez que ele viu o seu irmão falar. E ainda assim ele falava muito bem. Ele até ficou tão chocado que quase engasgou, deixou a sua espada cair no chão. E depois daquilo ele começou dali em diante a dizer que queria ser um samurai. Apesar de no fim das contas ele deveria aos 10 anos de idade ser mandado a um templo. Ele então se tornaria um padre e não um samurai. E ele de início não entendia o porquê dele estar ali admirando tanto seu irmão, mesmo eles vivendo em condições tão distintas. Mas foi então que o Yoriti sorriu pela primeira vez e para o Kokushibou foi algo extremamente perturbador. Ele até ali vê de que um samurai luta arriscando a sua vida e ele via de que o Yoriti era uma criança que corre para a mãe, assim que a vê nunca poderia se tornar um homem assim. E ele mesmo viu de que mesmo assim durante todos os seus treinos Yoriti começou a ficar por perto, dizendo que queria aprender. No fim das contas acabou ensinando ali, o sensei do Kokushibou ensinou algumas poucas coisas
para o Iorite e só lhe deu, no fim das contas, poucas instruções básicas de como segurar a espada e sobre a sua postura. Então, no fim das contas, esse treinador decidiu, então, criar uma pequena encenação de treinamento para que o Iorite lhe atacasse e, numa questão de segundos, um mero garotinho desfere uma sequência absurda na cabeça e em todo o corpo do seu oponente, mesmo sendo um homem adulto extremamente já bem treinado. E no fim das contas ele mesmo viu de que nunca tinha conseguido acertar um golpe sequer no seu instrutor, não importava o quanto ele tentasse. Porém, ele ficou inconsciente depois do Iorite ter acertado 4 vezes ele em um único piscar de olhos. Uma criança de 7 anos acertou no pescoço, no peito, no estômago e no tornozelo. Ele não quebrou nenhum osso, mas ganhou hematomas do tamanho de punhos, o que mostrava o quão ridiculamente forte era o Iorite desde criança. Até mesmo depois daquilo, ele nunca mais viu o Iorite dizendo que queria se tornar um samurai, porque ele não conseguia bater em outra pessoa e se sentia horrível por causa disso. Mas ele queria saber então um tremendo segredo para essa força do Iorite. Depois que então ele o pressionou para que lhe contasse, o Iorite falou algo um tanto quanto bizarro para ele. Ele basicamente vê de que como se os pulmões do seu oponente se expandem antes de atacar, então ele olha com atenção para o movimento dos ossos, contrações musculares e circulação sanguínea. E no fim das contas levou um tempo para o Kokushibo entender, mas ele viu de que o Iorite era capaz de ver dentro do corpo de criaturas vivas. E assim como a marca que nasceu com ele, ele também nasceu com a visão especial, além de ter ali uma capacidade física para responder quase que qualquer golpe imediatamente. E ele nasceu sim, já de fato conseguindo ver um mundo transparente. E ele via de que aquele garoto que ele achava ser digno de pena era claramente mais forte do que ele. Mas em vez de falar sobre espadas, sobre ser ali um espadachim qualquer coisa, ele queria apenas estar ao lado do seu irmão. O Kokushibo que queria dominar as habilidades com a espada para se tornar-se um espadachim, mas ele via de que era um caminho que sim, iria atrair muita dor e sofrimento para ele, mas ele tinha um talento que todas as suas voltas o reconheciam, então ele podia se tornar mais forte se esforçando cada vez mais. Mas no fim das contas, ele comparado com o Iorite, uma criança prodígio, era como se ele fosse uma mera tartaruga. Ele devia ser maravilhoso, desejar e ser alguém abençoado com talento para alcançar qualquer coisa, mas no fim das contas, quando ele falava com o Iorite, ele demonstrava o completo oposto, como se ele no fim das contas não gostasse de tamanho dom. E apesar do seu excelente talento, ele não estava nem um pouco feliz com isso. E para o próprio Iorite, a espada tinha menos valor do que o próprio jogo de criança. E as posições dele, no fim das contas, acabaram então se invertendo por conta do Iorite acabar sendo descoberto as suas inacreditáveis habilidades de esgrima. Então o Iorite, por conta disso, virou o próximo na linha de sucessão e o Kokushibo que teve de ir para o quarto pequeno. Era ele quem iria para o templo quando completasse 10 anos e o seu sonho de se tornar um samurai nunca se realizaria. Mas no fim das contas acaba que talvez não fosse bem assim. A gente então percebe de que o Iorite vem até o seu irmão falando sobre a mãe deles ter morrido. E no fim das contas, o Iorite apareceu às 3 horas da manhã vindo para falar sobre a morte súbita da sua mãe, sendo que o próprio Kokushibo nem entendia direito o por conta disso. E no fim das contas, até ali, ele mesmo fala de que não vai dar direito todos os detalhes por conta de que ele irá agora partir para o templo no lugar do Kokushibo. O próprio Kokushibo não entende direito o porquê disso, mas apenas vê o seu irmão se despedindo e falando ali sobre a flauta que o Kokushibo lhe deu, vendo ela e pensando nela como se fosse o seu próprio irmão. E ele mesmo vê de que eles podem até estar separados, mas ele não vai se desencorajar e trabalhará todos os dias da sua vida. Diante dessa situação, ele via de que
ele era apenas uma criança que, no fim das contas, parecia um tanto quanto normal até em alguns momentos, mesmo sendo absurdamente overpower no fim das contas. Ele até mesmo sorriu de novo, tendo aquela flauta como se fosse ali um verdadeiro tesouro, mesmo ela tocando só alguns poucos sons desafinados. No fim das contas, o próprio Kokushibo não entendia o porquê da tremenda felicidade do Iorichi. Para ele era algo perturbador que ele não conseguia entender. E no fim das contas, o Iorichi se curvou profundamente com um olhar de satisfeito e então ele se afastou, levando basicamente quase nada. E no fim das contas, ele até ali percebe de que, segundo o diário da sua mãe, o Iorichi percebeu de que seria o próximo sucessor, então decidiu deixar a casa mais cedo do que planejava. No fim das contas, parecia de que o Iorichi sabia sobre a doença da sua mãe e sabia muito bem de que os seus dias finais estavam chegando. Ela já estava sofrendo de desconforto no lado esquerdo por vários e vários anos. E é aí que ele começa a deduzir o porquê do seu irmão mais novo sempre estar apoiado no lado esquerdo do corpo da sua mãe. O Iorichi, desde que percebeu, ele não estava ali apenas se agarrando a ela, ele estava apoiando ela para que a doença ali não deixasse ela mais tão enfraquecida. Ele, no fim das contas, mesmo sendo uma criancinha, já tentou ajudar ela com o máximo que podia. E daquele momento em diante, o próprio Kokushibo via o quão grande era o ódio e a inveja que ele sentia. No fim das contas, o fundo do seu coração, ele desprezava aquele prodígio conhecido como Iorichi. No fim das contas, depois ali, o Iorichi, no fim das contas, fugiu de casa. E no fim das contas, eles também perceberam de que ele nem sequer ali foi para aquele tempo que disse que iria. Ele simplesmente desapareceu sem deixar nenhum rastro. E ele até pensando, teorizando de que talvez ele tenha sido sequestrado, caiu no penhasco ou foi atacado para um urso. Mas no fim das contas, de forma inesperada, o seu desejo se tornou realidade. No fim das contas, 10 anos depois, ele, depois de tudo isso, viveu e começou a viver uma vida pacífica, sendo abençoado com uma esposa e com filhos. E todos os dias eram tranquilos e de alguma forma até que entediantes. E a passagem do tempo parecia algo extremamente devagar. Mas então, repentinamente, eles acabaram sendo atacados por demônios. E o tempo que ele via estar estagnado voltou a correr, por conta de que o Iorichi, no fim das contas, salvou ele de um demônio. As habilidades dele com a espada tinham sido ainda mais aprimoradas, ao ponto de que as habilidades de quando ele era criança não eram nada. Ele derrotou um demônio que era um monstro incrivelmente forte em comparação a um humano normal, com extrema facilidade. E no momento em que ele viu o seu irmão mais uma vez, os seus dias tranquilos foram completamente destruídos. E a inveja e o ódio que ele sentia pelo Iorichi voltaram a queimar dentro dele. Só que o Iorichi basicamente vem ali pedindo perdão para o Kokushibo. O Iorichi se desculpou por chegar tarde por algumas pessoas ali subordinadas do Kokushibo terem morrido, e no fim das contas ele se tornou um homem extremamente forte e de fato sem uma falha sequer. O Kokushibo viu as forças e as habilidades dele e queria que elas fossem suas. E por conta disso, ele basicamente abandonou a sua casa, esposa e filhos para seguir o caminho dos caçadores de demônios como o Iorichi. No fim das contas, o Iorichi estava ensinando a todos as suas técnicas de respiração, mas ninguém conseguiu alcançar o nível dele. Ele trabalhava então na força de cada um e assim ensinou um sistema modificado de respiração, que surgiriam dessa maneira as técnicas respiradas da respiração do sol. O número de pessoas marcadas com a marca do caçador de demônios aumentou cada vez mais e mais, e no fim das contas até mesmo essa marca chegou a crescer no
Kokushibo igual a do seu irmão Iorichi, mas no fim das contas ele não conseguia usar a respiração do sol e só usava um mero derivado que mais tarde nomeou de respiração da lua. Ele pensou então que em algum momento poderia alcançar o Iorichi se treinasse mais, mas enquanto ele agonizava de pura frustração, as pessoas marcadas começaram a morrer, uma após as outras, quando ele mesmo percebeu de que elas pagaram pelas marcas com a própria vida, então a era dourada dos caçadores de demônio logo chegaria ao fim. Não haveria futuro para o Kokushibo e também não tinha mais tempo para ele treinar. Até que então, em certo momento, ele simplesmente se encontrou com Muzan, tendo ali como um grande desejo torná-lo um demônio. E é por isso que no fim das contas, a fim de preservar as suas próprias habilidades, o Kokushibo viraria o que hoje nós temos como Lua Superior número 1. O Muzan basicamente se encontra ali com o Kokushibo, vendo de que no fim das contas, caso ele se torne um demônio, ele viverá para sempre e assim aperfeiçoará ainda mais as suas técnicas. Em troca disso, o Muzan vai então conseguir transformar um usuário de respiração em um demônio. E no fim das contas, ele mesmo pode acabar escolhendo então, diferente de todos os outros usuários das respirações. Então é colocada ali essa aposta, de certa forma, na própria vida dele, mas o Kokushibo é alguém bem invejoso em questão ali a não aceitar que ele iria morrer em breve por conta da marca de Caçador de Oni, como no fim das contas nenhuma única página de toda a história, e também a grande inveja que ele tinha do Yoruichi. No fim das contas, ele acabou então aceitando o caminho do fundo do seu coração se abriu e ele acabou então se tornando livre de todas as suas amarras ao se tornar o que hoje nós temos como Lua Superior número 1. E no fim das contas, era ao menos isso que ele pensava. Depois que o Yoruichi apareceu na sua frente mais uma vez e só mostrou para ele que ele transcendia as verdadeiras leis do mundo, como ele depois morreu de velhice, mas ainda assim com uma grande vantagem sobre o próprio Kokushibo. Ele mesmo percebia de que ninguém mesmo, nem mesmo aquele homem poderia derrotar o Yoruichi, e esse homem que seria ali o Muzan. No fim das contas, ninguém nunca conseguiu machucar ou derrotar o Yoruichi, e algo que no fim das contas ele mesmo tentava entender o porquê de isso fazer ele se sentir tão patético. E de pura raiva e ódio, ele no fim das contas simplesmente cortou o corpo do seu irmão já morto em vários pedaços, mas em meio a todo esse corpo já morto do Yoruichi, ele encontra aquela mesma flauta que ele havia dado para o seu irmão quando eles ainda não eram crianças. Ele até se lembra de que o Yoruichi pensava nessa flauta que ganhou do Kokushibo como se fosse o seu próprio irmão. E ele mesmo vê de que odeia o seu irmão mais novo, o Yoruichi. Mas no fim das contas, o Kokushibo talvez estivesse extremamente errado. Ele sentia uma vontade imensa de vomitar só de ver o rosto do seu irmão. Só de ouvir a voz dele, ele ficava extremamente bravo que a sua cabeça doía. Mas no fim das contas, apesar de tudo isso, depois de viver séculos e séculos, ele via ainda assim nitidamente e vividamente o rosto do seu irmão nas suas memórias, o rosto que ele mais queria no fim das contas esquecer. Ele no fim das contas não lembra sequer mais o rosto dos seus pais, nem a sua esposa ou dos seus filhos, mas o do Yoruichi era claro como um dia. No fim das contas, para ele, o Yoruichi era incomparável como o sol. Todos os seres humanos que rodeiam ele não têm escolha além de ansiar por ele, estender as suas mãos e se contorcerem em alegria, até que então virem pó e desapareçam, simplesmente se tornando nada. E é isso que o próprio Kokushibo percebe, de que desde a sua vida inteira ele não conquistou nada. Ele abandonou a sua casa, a sua família, a sua própria humanidade, para no fim das contas continuar tendo apenas poder. Ele cortou um dos seus descendentes sem pensar duas vezes, abandonou de ser um samurai, e apesar de ter ido ainda assim tão longe, foi tudo simplesmente por nada. Ele mesmo vê de que tudo que aquelas pessoas que falaram, tudo que o Yoruichi falou se masterizou, a especialidade chegou dele, chegou ao seu ápice,
E no fim das contas ele mesmo percebe de que nunca iria chegar até onde o Iorite chegou. Ele nunca iria conseguir ver o mundo do mesmo jeito que o seu irmão via. Todos os espadachins que sabiam os estilos da respiração do sol foram massacrados pelo Muzan e pelo Kokushibo assim que ele morreu. Mas no fim das contas ele mesmo se questiona por que a respiração dele ainda vive. E ele então lembra ali do rosto do Tanjiro. E no fim das contas ele não conseguiu ali deixar nada para trás. Não conseguiu se tornar ninguém. E no fim das contas ele mesmo se questiona por que ele e o seu irmão são tão diferentes assim. E por que raios ele nasceu. Só que meio a tudo isso, em todo esse arrependimento do Kokushibo, que reconhece o quão errado ele estava, a gente vê que sobram apenas as suas roupas, o seu kimono e também a flauta que era do Iorite que o Kokushibo deu para ele. Mesmo que ainda quebrada, ele guardava consigo como se lá no fundo ainda trouxesse a ele alguma boa memória. A gente vê que depois, então, da morte do Kokushibo, o Shinasugawa ainda é extremamente fora de si. Ele já está completamente sem consciência, mas ainda assim continua atacando sem parar, o que, na verdade, acabou se tornando nada do Kokushibo. O próprio Himejima segura ele para tentar ali parar ele, dizendo de que o Lua Superior número 1 já foi derrotado e, no fim das contas, a luta acabou. Quando o Shinasugawa, enfim, acaba, então, desmaiando, de vez perdendo ali completamente essa consciência que já havia sido perdida, o que mostra o quão inacreditável seria ele, porque mesmo depois de desmaiado ainda continuou lutando. Mas no fim das contas restam ainda saber o que irá acontecer com Genya e Tokito. No fim das contas até ali o Genya pede para que o Himejima traga ali o seu irmão para perto dele, e no fim das contas já não tem mais nada que ele possa fazer. O corpo do Genya foi cortado ao meio e ele não irá mais conseguir se regenerar. E ele mesmo percebe para que o Himejima não se preocupe com ele, então vá atrás do Tokito. Só que no fim das contas nenhum dos dois irá ali conseguir viver nas atuais condições em que eles estão. Apesar de o Genya estar numa situação ainda pior por ter absorvido muitas partes de demônio, no fim das contas ele ao menos tenta ali deixar então ao lado o Genya do Shinasugawa para ter ali uma última despedida de irmãos, mesmo com o poder do sangue raro do Shinasugawa tendo efeito em demônios. Ainda assim ele tá desmaiado, então eles poderiam então ter uma última conversa, ou pelo menos ficarem um do lado do outro quando Genya viesse a infelizmente morrer. Depois disso, o Shinasugawa vai até o Tokito, que já basicamente já está morto, e ele mesmo vê de que foi, enfim, tudo graças aos sacrifícios do próprio Genya e do Tokito. Eles ganharam graças aos sacrifícios desses dois, e o próprio Himejima tem a sua gratidão e respeito do fundo do seu coração a esses dois. Mesmo eles sendo tão jovens, eles foram extraordinários até o fim. Então ao menos eles querem que os dois possam dormir em paz, e que então depois de derrotarem o Muzangues irão então se juntar aos que faleceram nessa luta. A gente então depois vê de que com a morte do Tokito ele acaba então se encontrando com o seu irmão. Ele basicamente vendo no pós-vida que o seu irmão se recusava a tê-lo ali no mundo dos mortos, porque ele basicamente não queria que ele morresse. Ele mesmo querendo entender o porquê dele acabou morrendo tão rápido assim, sendo que ele morreu com meros 14 anos de idade. O Tokito até tenta entender o porquê disso, porque no fim das contas ele deu o máximo. Ele sabia muito bem que não podia abandonar os seus companheiros, mas no fim das contas, ao menos o seu irmão queria que ele não tivesse morrido. Ele mesmo entende de que a morte dele foi algo completamente inútil. Ele sequer sabe por que nasceu, mas no fim das contas, o Tokito então entende o porquê dele ter nascido. O seu irmão morreu quando tinha 11 anos de idade, então morreu de uma forma talvez mais patética do que ele. E ele sabe agora muito bem
responder o porquê eu nasci. Ele sabe muito bem a resposta para essa pergunta. Ele nasceu simplesmente para ser feliz. Até mesmo seu próprio irmão ele acha claramente de que seu irmão já falecido também nasceu para isso. No fim das contas, ele mesmo se questiona se eles em algum momento não foram tão felizes assim, porque ele mesmo era feliz quando ele, a sua mãe, o seu pai e o seu irmão viviam todos juntos como uma família. No fim das contas, quando a mãe deles morreu, eles tiveram muitos momentos dolorosos e tristes, mas no fim das contas ele fez amigos, ele se divertiu e pôde sorrir de novo. Ele teve tantos momentos de felicidade que ele nem consegue contar a todos eles. E no fim das contas, isso não é tão ruim assim. Ele acabou que no fim das contas tentando fugir por um bom tempo para não abrir mais os seus olhos, mas ele ainda assim não conseguiu fugir a sua vida inteira. Ele arriscou a sua vida pelos seus amigos e não se arrepende disso. Então, no fim das contas, não pode se dizer que a sua morte foi algo inútil. Ele não pode ali dizer que ele não se importa com as outras pessoas, porque ele não quer que ninguém fale assim com ele. Ele faz a sua vida ser o melhor que pôde. Ele fez grandes amigos, ele não se arrepende de nada. Até mesmo no fim da sua vida, ele não se arrepende da morte que teve. Mas no fim das contas, o seu próprio irmão entende muito bem isso. Mas ele ao menos queria que ele só não morresse. Ele queria que seu irmão pudesse viver. Não ele. Ao menos ele pudesse sobreviver. Mas ao menos agora os dois podem, aonde quer que eles vão, no outro mundo, no além, eles vão poder estar juntos. Enquanto isso, o Shinazuga acorda já observando o estado extremamente crítico. No fim das contas, o Gen é desesperado, então dizendo de que vai de alguma forma tentar ajudar o seu irmão mais novo. Ele mesmo dizendo de que não tem por que ele se preocupar, porque ele vai dar um jeito. Só que no fim das contas, o Gen é simplesmente já se desfazendo e indo morrer. Pede desculpa ao Shinazugawa. No fim das contas, ele culpava e muito o Shinazugawa por conta de tudo que aconteceu do passado dele, por conta dele nunca teoricamente ter demonstrado grande afeto. Mas no fim das contas era porque ele simplesmente queria que o Genya não tomasse o mesmo caminho que ele tomou. Ele queria que ele pudesse viver, pudesse casar, ter filhos, pudesse ter uma vida na qual ele morreria bem velhinho. Mas no fim das contas, ao menos o Shinazugawa até fala de que ele não se atreva a morrer antes dele. Só que ao menos o Genya se despede dando ali um grande obrigado pelo seu irmão por ter lhe protegido. Mas no fim das contas, o Shinazugawa vê com ódio de si mesmo de que ele não pôde proteger o seu irmão. Mas quem estava ali talvez tentando proteger o outro no fim das contas. O próprio Genya vê de que estava tentando proteger o seu irmão. Ele entendia muito bem de que o Shinazugawa também tentava fazer muito bem isso. E é por isso que ele teve a mesma vontade de proteger o Shinazugawa. Eles sentiam a mesma coisa um pelo outro, porque eles eram de fato verdadeiros irmãos. E no fim das contas, eles mesmo tendo ali memórias extremamente horríveis das suas vidas, do seu próprio passado, ele ao menos quer que o Shinazugawa continue vivo e seja feliz. Ele não quer que ele morra, porque ele mesmo fala de que o seu irmão mais novo é a melhor pessoa desse mundo. E no fim das contas, ele se despede com um grande obrigado do seu irmão, depois que o Shinazugawa entra em estado extremamente desesperado ali, ele chorando sem consolo algum por conta de não ter podido fazer nada pelo seu irmão. Mas no fim das contas, não tem mais nada que possamos fazer quanto a isso. O próprio Himejima sabe de que nós temos de ir erguer as nossas cabeças, então acabar com o Muzan. Todo esse sofrimento só irá acabar quando o Muzan morrer. O próprio Himejima até chorando depois de tudo isso, mas agora falta apenas o Muzan. Um único Oni que, por mais que seja uma única pessoa, vai dar um trabalho
absurdamente grande, mas ainda não é o fim. Só que infelizmente isso daí já se tornaria assunto para o próximo vídeo de Kimetsu no Yaiba, porque eu basicamente vou me despedir aqui de vocês. Infelizmente eu vou tendo que ficar aqui, mas antes de realmente terminar o vídeo, eu peço então para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero imensamente que tenham gostado. Muito obrigado por tudo. Falou, valeu e fui!